A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 5. Cristo é o superior Arão e a ordem levítica. Essa lição aqui é a lição do primeiro trimestre do ano 2018 da revista CPAD, e nós estamos estudando sobre a supremacia de Cristo. Então aqui o autor aos Hebreus, ele já falou da supremacia de Cristo em relação aos profetas, aos anjos, que a gente já estudou aqui, né? Para você que está acompanhando aí, se você não assistiu às aulas anteriores, está tudo disponível na plataforma e também no YouTube. Então, continuando, né, aos anjos, a Moisés, a Josué, e agora ele vai falar do sacerdócio de Cristo, né? Então ele vai falar que Cristo é superior a Arão e toda aquela ordem levítica, aquela organização que tinha ali no Antigo Testamento. Essa aula aqui vai ser ministrada com um slide em PowerPoint que você pode baixar e usar na sua igreja. Basta acessar a plataforma ebdenfoco.com ou ebdenfoco.com.br, é o mesmo site, né? Você vai fazer o seu cadastro, baixar o slide, usar na sua igreja. Além dos slides, tem vários cursos de capacitação que você pode aí estar aprendendo mais como ministrar uma boa aula, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Então, acesse aí ebdenfoco.com para que você possa transformar, né, a sua vida como professor da escola dominical e transformar a vida também dos seus alunos através de um ensino de qualidade. Então vamos lá, começando aqui a aula. O texto áureo diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4,14. Verdade prática. Como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. Então aqui a gente tem um resumo básico da lição, na verdade prática, na qual a gente vai ver as funções do sacerdote. E uma delas é interceder, né? Ou seja, tem várias, mas essa aqui é a principal, é interceder por nós diante de Deus. Então o sacerdote está no meio entre o homem e Deus, e Cristo é o sacerdote perfeito, o verdadeiro sumo sacerdote, que vai estar ali sempre intercedendo pela igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus 4, de 14 a 16 e 5, de 1 a 14. Acontece o seguinte: Hebreus 4, do 14 ao 16, o escritor ele começa a fazer uma pequena introdução à questão do sacerdócio de Cristo, né? Ele já começa a falar do sacerdócio, e aí depois ele começa a discorrer um pouco mais no capítulo 5. Então, essa leitura aqui eu costumo pular ela para ganhar tempo no vídeo, mas suponho que você já fez essa leitura. Se não fez, faça agora. Introdução. A doutrina do sacerdócio de Jesus começa a ser exposta a partir de Hebreus 4, né, do 14 ao 16. Nessa seção, o autor apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, Jesus, portanto, era um sumo sacerdote grandioso, misericordioso e compassivo, né? Ou seja, ele tinha várias características, né, de um sacerdote que daquela época, e ele continua tendo algumas características a mais, além, ou seja, além do sacerdócio do Antigo Testamento. Então o sacerdócio do Antigo Testamento, eles tinham ali uma certa importância, mas o sacerdócio de Jesus sabemos que é muito superior. E esse é o objetivo do escritor nessa parte aqui do seu livro, da sua carta. Então, na seção 5, do 1 ao 10, o autor sacro apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio. Então, o sacerdócio de Jesus superou o sacerdócio araônico e a ordem levítica em grandeza e qualificação. Ou seja, em todos os aspectos, o sacerdócio de Cristo foi superior ao sacerdócio araônico. Então, o sacerdócio de Arão era coberto de fraquezas e defeitos, porque eram homens pecadores, que também precisavam oferecer sacrifício para eles também, para o perdão dos pecados deles, né? E já o sacerdócio de Cristo é perfeito, de uma ordem superior. Então, Jesus não é da mesma ordem ali dos levitas, mas é de uma outra ordem superior à dos levitas. Ele vai citar a questão de Melquisedeque, que vai ser explorado mais na frente. Mas o que a gente já observa é que ele apresenta Jesus como sacerdócio de uma ordem superior à ordem de Arão, ou a ordem
dos levitas, né? E também a perfeição do sacerdócio de Cristo, porque ele nunca cometeu pecado. Na verdade, ele pagou o preço dos nossos pecados morrendo na cruz do Calvário. Então a gente observa que Jesus ele é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Um sacerdócio superior quanto à qualificação. Então vamos lá. Tópico 1.1, por representar melhor os homens diante de Deus. O escritor aos Hebreus começa o capítulo 5 falando da escolha do sumo sacerdote. Então ele vai falar como que esse sumo sacerdote era escolhido. Qual é o objetivo do escritor aos Hebreus? O objetivo dele é apresentar o sacerdócio araônico, aquele sacerdócio lá do Antigo Testamento, e depois ele mostrar que Cristo é superior. Então ele vai mostrando como que acontecia no Antigo Testamento. Ele vai falar assim, ó, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:1. Aqui ele fala o seguinte, tomado dentre os homens. Se ele é tomado dentre os homens, é porque ele foi escolhido dentre os homens. Então, o sacerdote, ele sempre é escolhido como sendo um ser humano, como alguém que tinha algumas características, né? Ou seja, não bastava ser da tribo de Levi, né? Tinha que não ter nenhuma deficiência, tinha que ser uma pessoa saudável, tinha então algumas exigências a mais para que ele fosse chamado para ser sacerdote. Porém, ele era um ser humano. Então isso é uma característica, né? Era necessário que fosse alguém ali do ser humano. Dentre os homens, um ser humano também, para tratar dos pecados deles diante de Deus. Daí a necessidade da encarnação de Jesus. Ou seja, Jesus, para que ele também fosse considerado um sacerdote, ele tinha que nascer como um ser humano. Ele tinha que se apresentar como um ser humano. Então Jesus tinha que encarnar, né? Qualquer doutrina que vá negar a encarnação de Jesus, ela é antibíblica, porque acaba prejudicando a missão de Cristo, que é nos representar. Então como que Cristo vai nos representar se ele não é também ser humano? Então ele teve que encarnar e se tornar também um ser humano, ao mesmo tempo sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus para ser um ser humano. Ele continuou sendo Deus, mas ele adquiriu também a natureza humana. Então Jesus ele tinha que nascer como ser humano para que ele pudesse realmente nos representar diante de Deus. Então Jesus, nosso sumo sacerdote, é quem nos apresentou diante de Deus. Então esse é o objetivo do sacerdote, ser o intercessor. Jesus veio com esse objetivo. Enquanto o sacerdócio araônico oferecia sacrifícios, né? Ou seja, o sacerdócio ali do Antigo Testamento tinha que ir lá oferecer sacrifício por ele e pelo povo, né? A gente observa que Jesus ofereceu a sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Então, o sacerdócio de Cristo foi superior porque ele mesmo foi o sacrifício. Então, o sacerdócio araônico, eles ofereciam o sacrifício ali, né, com um animal. Jesus foi o próprio sacrifício. Por compreender melhor a condição humana, o sumo sacerdote era alguém tirado de entre o povo e com a capacidade de compreender a condição humana. Então, alguém que compreendia a situação do ser humano. Hebreus 5:2 vai falar e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, o próprio sacerdote também está rodeado de fraqueza. O próprio sacerdote também é um pecador. Então ele entende a situação das pessoas porque também ele passa por isso. Então aqui a palavra compadecer-se, do grego metriopateia, né, significa escolher em meio termo a fim de se evitar extremos. É mais ou menos o seguinte, né? O sacerdote ele ficava no meio termo, onde de um lado ele trabalhava com a exigência da lei, a lei apontava o pecado e falava que estava errado, e por outro lado ele estava com a fraqueza do povo, porque o povo também errava, vivia no pecado. Às vezes o povo ia para a idolatria e cometia vários pecados.
Então estava ali o sacerdote, não era um extremo e nem outro. Ele não estava lá para condenar ninguém, mas ao mesmo tempo ele não estava lá para passar a mão na cabeça de ninguém. Então ele precisava primeiro fazer o sacrifício pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Então o sacerdote ele também era pecador. Então ele tinha que ir lá e pedir perdão dos seus pecados só depois que ele ia interceder pelo povo. Então ele não poderia ser complacente com o pecado, retomando o que estávamos falando no ponto anterior, né? Ou seja, no sentido de que ele não ia passar a mão na cabeça e falar, não, tem problema pecar não, é assim mesmo. Não, ele não ia fazer isso e nem tampouco agir com extrema severidade. Então até mesmo porque isso servia para ele. Se fosse para ele ser severo com todo mundo, ele tinha que ser com ele também. E ele sabia que era um pecador. Então o sumo sacerdote ali ele ficava entre uma coisa e outra sem assumir nenhum extremo. E somente Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pôde cumprir esse requisito. É claro que o sacerdote do Antigo Testamento, ele conseguia cumprir esses requisitos, mas de forma incompleta. Não era de forma completa, né? Só que Cristo cumpre isso de forma completa, né? Porque, assim, primeiro, Cristo não precisa, né, oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele nunca pecou. Então começa por aí. Ou seja, Jesus é superior, principalmente nesse aspecto, pelo fato dele nunca ter cometido pecado, e o sacerdote do Antigo Testamento tinha que pedir perdão pelos seus pecados, porque ele também era pecador, mas Cristo não. Então Cristo ele cumpriu esse requisito em todos os aspectos de nunca cometer nenhum tipo de pecado, mas ao mesmo tempo Cristo é amoroso, misericordioso e ele não vai condenar porque ele quer perdoar. Pela posição que exerceu. Não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Então não era uma pessoa que falasse assim, porque eu quero ser sacerdote e tal, né, eu vou trabalhar para isso, eu vou me esforçar para ser um sacerdote, alguém que, sei lá, trabalhasse em prol de alguma coisa com a esperança de um dia ser sacerdote. Não era um cargo político. Então ser sacerdote era quem Deus escolhia. Ele vai falar assim, e ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Então o Hebreus 5,4 ele vai explicar, né, ou seja, ninguém toma para si esta honra, ou seja, de ser o ministro do altar era algo extremamente honroso. Então não era uma coisa qualquer, era algo honroso. E lá estava Cristo como sendo o nosso sacerdote, ou seja, um sacerdote de grande importância e também de muita responsabilidade. O sumo sacerdote, ele tinha que ser escolhido por Deus. Os sacerdotes que auxiliavam o sumo sacerdote, tinha que ser escolhido por Deus. O sumo sacerdote era o chefe de todos os sacerdotes. Tanto Arão quanto seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus para este ministério. Então, ou seja, Arão e os seus filhos foi Deus que escolheu. Se a gente observar, Moisés também é da tribo de Levi. E por que Moisés não foi o primeiro sumo sacerdote, já que Moisés era tão importante? Então, ou seja, não depende da escolha humana, depende da escolha divina. Deus quis escolher Arão para ser o sacerdote, o sumo sacerdote. E também separou ali os seus filhos. É o que a Bíblia diz em Êxodo 28:1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Ou seja, Deus ele escolhe, ele chama ali Arão e os filhos de Arão. Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão. Ou seja, por mais que Arão foi importante, foi honrado e tudo mais, Jesus foi superior e mais honrado em todos os aspectos. Primeiro, porque ele pertence a uma ordem sacerdotal superior. Enquanto ali os sacerdotes do Antigo Testamento eles pertenciam à ordem levítica, tinha que ser da tribo de Levi, Jesus não é da tribo de Levi. Ele não é. E também, Jesus foi enviado do céu para essa missão. Então Jesus ele não se tornou sacerdote
somente quando ele encarnou. Ele sempre foi sacerdote. É uma certa discussão isso aí, mas a gente vê o seguinte, que Jesus ele sempre foi, né, ele é eterno. Pelo contexto do livro de Hebreus, a gente observa que ele enfatiza muito o fato de Cristo ser eterno, sempre existiu. Então, esse sacerdócio de Cristo se tornou conhecido na sua encarnação, pois que ele encarnou, viveu, morreu, ressuscitou. Porém, ele sempre foi sacerdote. Então ele foi enviado do céu e para cumprir esse ofício de sacerdote, de interceder por nós. Segundo tópico, um sacerdócio superior quanto ao serviço. Pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Em sua exposição sobre o sacerdócio de Cristo, o autor combina 2 salmos. Ele, aqui em Hebreus 5, do versículo 5, capítulo 5, versículos 5 e 6, ele cita 2 salmos. Primeiro ele vai citar Salmo 2,7, que ele vai falar, né, pois tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele está citando Salmo 2,7, que fala a mesma coisa. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. E ele vai citar também o Salmo 110,4, né, que ele fala, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Salmo 110,4 vai falar, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui a gente observa, né, que ele usa o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é sumo sacerdote. Ou seja, ele é o nosso sumo sacerdote. Os judeus da época de Jesus esperavam o Messias que era da natureza política e religiosa. Então, eles esperavam o Messias que viesse libertar eles ali do regime dos romanos e tudo mais, e instituir uma nova religião, e fazer com que todos os povos se curvassem a Israel. Essa era a expectativa messiânica dos judeus da época. Mas não foi isso que aconteceu, e nem era isso que a Bíblia falava. Os textos de Salmo mostram Jesus, né, que não como esse Messias político e religioso, mas vai mostrar como sumo sacerdote, é o que diz em Salmo 110,4, e vai mostrar Jesus como Filho de Deus. O que a gente vai observar é que o fato dos judeus esperarem um Messias diferente, um Messias político, né, que fosse trazer uma revolução política, isso era simplesmente algo do momento dos judeus, e não as profecias bíblicas. Porque as profecias mostravam que Jesus seria sumo sacerdote e Filho de Deus, e teria uma missão espiritual, não uma missão político-religiosa. Nosso Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, não glorificou a si mesmo, nem tampouco buscou honra para si. Então Jesus, em todos os aspectos, ele foi humilde, ele mostrou humildade. Então, sendo sumo sacerdote, né, sendo Filho de Deus, ele poderia se exaltar e glorificar a si mesmo e mostrar que ele era maior do que todo mundo e superior a todos. Mas Jesus não fez isso. Ele poderia fazer, ele tinha tudo para fazer, mas ele não fez. Ele demonstrou humildade. E aí a gente tem que ler lá em Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5 a 7. Ou seja, Jesus, ele tomou forma de homem, esvaziou-se a si mesmo. Não significa que ele deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Ele simplesmente assumiu a forma humana para se identificar com a humanidade. Então, mesmo sendo Deus, ele não usou o fato de ser Deus como algo que ele pudesse levar vantagem sobre os outros. Como quando fala aí que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis levar vantagem pelo fato dele ser Deus. Então nós observamos que Jesus, ele serviu mais do que todos e deixou o exemplo. Pela vida santa que possuía. O autor de Hebreus destaca a vida piedosa de Jesus, no qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5, 7. Esse versículo é um pouquinho complicado, mas ele vai falar aqui
de alguns aspectos da vida de Jesus como ser humano. Ele vai falar de intercessão, compaixão, oração. Então tudo isso Jesus fazia como ser humano. Ele tinha compaixão, ele orava, ele conversava com o Pai o tempo todo. Então são qualidades presentes de um verdadeiro sacerdote. Então Jesus como ser humano, ele viveu como ser humano. O autor aos Hebreus, ele mostra bastante a humanidade de Jesus. Isso é bem curioso e também importante a gente saber. Ele enfatiza a humanidade de Jesus, né, e mostra aqui algumas características verdadeiras de um sacerdote realmente verdadeiro. Compaixão, intercessão, oração. Os intérpretes destacam que esses fatos estão relacionados à oração de Jesus no Getsêmani. Ou seja, vou voltar aqui, preste atenção nesse versículo. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Então essa parte aqui parece que o escritor aos Hebreus lembrou lá do Getsêmani, do que Jesus fez, da oração de Jesus no Getsêmani. Então ele vai mostrar aqui que nós podemos entender que Jesus reconhecia suas limitações humanas, porque no Getsêmani ele realmente fez uma oração, e uma oração, né, de dor. Ele suou sangue. Então a gente observa que como ser humano Jesus realmente sofreu, ele passou por um problema de angústia e sofrimento, né? E também ele identifica-se com a humanidade. Então Jesus ele faz isso aqui para que ele possa mostrar para a humanidade que ele pode ser sim um representante da humanidade diante de Deus, porque ele conhece os sofrimentos e as dificuldades de cada ser humano. O versículo de Marcos, 14, 35, 36, vai dizer assim: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, que eu quero, mas o que tu queres. A gente observa que Jesus alguns poderiam argumentar que Jesus aqui estava com medo da morte, com medo de morrer. Pode ser? Pode até ser. Pelo fato dele ser humano, ele ia passar por um sofrimento muito grande. Mas quando Jesus ele pede para passar dele aquela hora, eu acho que Jesus também está olhando para o abandono de Deus que vai ter na cruz do Calvário. Porque como os pecados da humanidade serão lançados sobre ele, e naquele momento Deus ele vai abandonar Cristo ali na cruz. Então isso para Cristo seria algo muito pior do que a morte. Porque a ira de Deus é que seria derramada sobre ele. Ou seja, a ira de Deus que seria derramada sobre nós, foi derramada sobre Cristo. Quando Jesus fala, Pai, passa de mim esse cálice, ele está falando do cálice da ira de Deus. O cálice que Deus iria derramar sobre os pecadores e que foi derramado sobre ele. No versículo anterior, voltando aqui só para ficar bem explicado, ou seja, foi ouvido quanto ao que temia. O que foi ouvido na oração de Jesus? Ou seja, a questão do livramento da morte pode representar aqui vitória sobre a morte. Ou seja, Jesus foi ouvido no sentido de que ele morreu, venceu a morte, venceu o pecado. Ou seja, ele ressuscitou e foi levado aos céus. Então, ele foi ouvido nesse sentido, que houve uma vitória sobre a morte. Então, é uma passagemzinha complicada, tem que ler a passagem do Getsêmani aí nos outros evangelhos para entender melhor. Mas o que Jesus ora ali e ele é ouvido nesse sentido, de que Deus fez com que ele tivesse vitória em todos os aspectos ali do objetivo da sua morte. Continuando, pela submissão que demonstrou. Continuando o mesmo versículo, vamos explorar o que foi ouvido pelo que temia. A gente vai explorar um pouco mais aqui, que pode ser traduzido como tendo sido ouvido por sua piedade. Ou seja, não é necessariamente o que temia, mas pela sua piedade. Essa palavra aí, eulabeia, o temia, que é traduzido como temia, pode ser temor, mas pode ser piedade ou reverência. Então, por que Cristo foi ouvido?
porque ele teve temor, ou não necessariamente temor, mas ele teve piedade ou reverência. Então essa tradução aqui seria um pouco melhor, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Piedade ou reverência deve ser usado aqui. Talvez seja realmente por causa disso que Cristo foi ouvido e ele ouviu, né? Ou seja, ele conquistou aquilo que foi a vitória sobre a morte, que eu já tinha falado anteriormente. Então, o viver temente de Jesus, pelo fato dele ter sido temente, piedoso e nunca pecou e viveu realmente uma vida diferenciada, isso conduziu ele para que ele suportasse o sofrimento em favor da humanidade. Então, Jesus ele suportou o sofrimento, né, porque assim ele não tinha pecado e ele levou os nossos pecados sobre si, e completando assim a obra expiatória em favor de todos. Então, Cristo, ele sofreu por nós, morreu por nós, só que ele também ressuscitou por nós. A gente não pode deixar Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele ressuscitou também. Então ele morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É uma citação aí de Coríntios, né? Paulo escreveu aos Coríntios. Então a gente observa o seguinte, que a obra expiatória de Cristo também está relacionada à sua vida de obediência e de piedade. Tópico 3, só voltando um pouquinho aqui, é que isso aqui mostra a supremacia de Cristo como sacerdote, principalmente pelo fato dele ter entregado a vida dele. E não como os sacerdotes do Antigo Testamento faziam, que levavam um animal. Esse pensamento do escritor aos Hebreus vai evoluindo, e quando ele chega no capítulo 10, ele fala que o sangue de bodes e de touros não tinha poder para perdoar pecados. Então, aquilo era só uma sombra do que um dia viria a acontecer. Então, o sacrifício que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento simplesmente estava apontando para o sacrifício de Cristo, e se cumpriu tudo em Cristo. Por isso que não tem mais necessidade de fazer sacrifício. Um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Uma doutrina transcendente. Aqui no final do capítulo, o escritor aos Hebreus vai começar a questionar, né, a questão dos seus leitores estarem entendendo o que ele está falando. Então surge a pergunta, a doutrina do sacerdócio de Cristo é importante para a vida prática do cristão? Primeiro, a gente tem que entender, será que isso aqui é importante? O fato de nós reconhecermos que Cristo é nosso sacerdote, isso é importante? Então, ele discute isso nesse capítulo, né, do finalzinho do capítulo, versículo 11 ao versículo 14. O sacerdócio de Cristo é sim de suma importância para o viver cristão. Nós temos que compreender essa doutrina de forma completa. Porém, os leitores de Hebreus não estavam bem preparados para essa doutrina. Ele vai falar assim, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, que é menino, porque é menino. Hebreus 5,13. Então ele vai falar da falta de crescimento por parte dos leitores. Muitos ainda estavam raquíticos espiritualmente falando. Não tinham crescido espiritualmente falando. Então se alimentavam ainda de leite. E essa doutrina que ele está ensinando, esse ensinamento aqui é profundo. Fala do sacerdócio de Cristo. Algo que os leitores já estavam acostumados no Antigo Testamento, o sacerdócio do Antigo Testamento. Mas não estavam ainda preparados, talvez, para ouvir essa mensagem aqui. Né? Ou seja, mostrar que Cristo é o sumo sacerdote. Né? Ou seja, algo que podia tornar difícil, né, para que o povo compreendesse, né? Ou seja, tornar essa doutrina compreensível. Então por isso que a gente tem que estudar a fundo o Antigo Testamento para entender o sacerdócio de Cristo. Então surge a pergunta, como adquirir maturidade espiritual? É fácil, né? Acabei de falar um pouco aqui da resposta. É estudar muito, ou seja, exercitar suas mentes na meditação da palavra de Deus. Então, sentar, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, orar, tudo isso, fazendo tudo isso, nós vamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Então tem que estudar, tem que ler, tem que meditar. Então muitos crentes hoje não querem mais estudar o Antigo Testamento, achando que não vale mais o Antigo, o que vale é o Novo. Mas a gente vê que tudo do Antigo cumpriu-se em Cristo. Uma doutrina essencial.
Se por um lado essa doutrina era por ordem, por natureza transcendente, ou seja, algo que transcende o nosso conhecimento, algo muito profundo, por outro lado formava o âmago da fé cristã. Ou seja, nós cremos em alguém que intercede por nós diante de Deus. Ou seja, Cristo é o nosso intercessor. Então a nossa fé tem que estar depositada em Cristo. Pelo fato dele ser o nosso sumo sacerdote, ele consegue levar as nossas necessidades ao Pai e trazer perdão para nós. E a sua compreensão traz substância à nossa fé. Então nós temos sim a obrigação de compreender essa doutrina. Ou seja, entender realmente o que significa Cristo ser sacerdote. Porque no Antigo Testamento era um pouco mais complicado. A pessoa pecava, ia até o templo, levava um animal para sacrifício e tal, e aí o sumo sacerdote ia lá, fazia o sacrifício. Então era tudo muito complicado. Hoje nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Nós temos acesso direto a Cristo. Nós vamos direto com o nosso sumo sacerdote. Então compreender essa doutrina é de suma importância do cristão, porque ele não precisa ter medo de chegar a Cristo. A gente sabe que a doutrina católica fala que primeiro, antes de ir a Cristo, tem que ir a Maria. Mas a gente observa que Jesus, a gente já pode ter acesso direto a Cristo. A gente já pode ter acesso direto a Jesus sem precisar ir necessariamente a Maria. Vou a Maria para Maria me levar a Cristo. Isso não é bíblico. Me desculpa se tiver algum católico assistindo, mas não está na Bíblia. Então o que está na Bíblia é que nós temos que ir direto a Cristo. Ele sim é o nosso intercessor. Daí a necessidade de nós entendermos bem o sacerdócio de Cristo. Então não era de admirar que os hebreus estavam indolentes, desanimados e fracos. Ou seja, eles estavam sem um preparo para entender essa doutrina. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os que em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5,14. Ou seja, alguns crentes lá talvez tinham ali uma mentalidade mais sólida, mas outros não. Então o mantimento sólido é para aqueles que são realmente maduros. Então eles não possuíam uma fé substancial, uma fé firme e sólida. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, ou seja, quando a pessoa ainda não cresceu na vida espiritual, ela está menino, é um menino ainda, é uma criança, ainda é imaturo na vida espiritual, fica difícil e às vezes impossível de se fazer escolhas acertadas. Então muitas vezes, como que alguém vai fazer uma escolha certa se ele não tem maturidade espiritual? Então a falta de maturidade vai influenciar aí na questão das escolhas da vida, do dia a dia, de tudo que nós fazemos. Todas as nossas escolhas, elas têm que estar baseadas na Bíblia, tem que estar baseada em maturidade espiritual, Ou seja, nós temos que crescer espiritualmente para que possamos fazer as escolhas certas. E infelizmente os crentes daquela igreja não eram maduros e precisavam amadurecer. Da mesma forma, nós hoje precisamos também amadurecer para que possamos compreender de forma completa as doutrinas bíblicas, principalmente essa doutrina do sacerdócio de Cristo. Conclusão: o final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos. Vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote e depois as contrastou com o sumo sacerdote perfeito, Jesus. O Filho de Deus viveu toda a nossa condição humana e como sacerdote perfeito está habilitado para interceder por nós. Então Cristo ele cumpre todos os pré-requisitos para ser um sacerdote. Por esse motivo ele pode sim ser sacerdote. A gente vai explorar a questão dele ser da ordem de Melquisedeque em uma lição posterior. Então, por enquanto, só entendemos que ele é superior a essa ordem de levítica, o sacerdócio araônico, e que ele realmente, pelo fato dele se encarnar e viver como ser humano, ele pode interceder por nós porque ele conhece nossas fraquezas e nossas necessidades. Então nós podemos entregar tudo a ele. Amém? Então encerro aqui a aula. Para muitos pode ter sido um tema talvez
um pouco complicado, para outros pode ser um tema já batido, que já estudou muito, mas o importante é você levar isso aqui para os seus alunos. Se você é professor de escola dominical, leve esse conteúdo para os seus alunos, para que eles possam compreender, né, o sacerdócio de Cristo de forma completa. Aqui tem as perguntas para quem vai usar aí o slide na sua igreja, bibliografia recomendada. O EBD em Foco tem vários cursos de capacitação, acesse ebdemfoco.com. Além dessa aula tem subsídios, um subsídio a mais que eu coloco dentro da plataforma, exclusivo da plataforma, para você acessar e se capacitar cada vez mais para administrar uma aula de excelência. Então, só uma observação com relação ao slide, né? Esse slide tem que ser baixado na plataforma. Fora da plataforma ele é proibido de ser distribuído somente dentro da plataforma do EBD em Foco. Acesse ebdemfoco.com, fique por dentro do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A paz do Senhor, até a próxima aula.